Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 3. Da Constância. Sermão de Monsenhor para a oitava dos Inocentes. Celebramos hoje a oitava da festa dos Santos Inocentes, dia em que a Santa Igreja nos faz ler o Evangelho que trata de como o anjo do Senhor diz ao glorioso São José em sonho, isto é, enquanto ele dormia, que tome o menino e a mãe e que fuja para o Egito. Porque Herodes, cioso da sua realeza, procurava Nosso Senhor para o matar, temendo que ele lhe atirasse. E cheio de cólera, por os reis magos não terem voltado a Jerusalém, mandou que matassem todas as crianças que tivessem menos de 2 anos, pensando que Nosso Senhor seria incluído nesse número e que assim asseguraria a posse do seu reino. Este evangelho está cheio de muitas e belas lições. Não duvido que tenhais descoberto muitas nas considerações que fizestes no dia da festa dos inocentes, mas o grande número que nele se encontram faz-me crer que é possível tenhais deixado muitas que são proveitosas, ainda que não queira agora procurar aquelas sobre que não fizestes talvez reflexão, nem tampouco tratar das considerações que talvez tirasseis deste assunto. O que quero é dizer-vos simplesmente o que Deus me inspirar. E assim como num quadro onde se representa um homem ou um gigante combatendo ou fazendo outra qualquer coisa, é muito mais fácil distinguir os traços da pintura do que noutro, em que se representa um corpo pequeno ou muitos corpos pequenos juntos, pois que é preciso mais tempo para observar todos os pequenos contornos, jeitos, dobras e pregas, linhas e coisas semelhantes que na pintura se devem observar. O que não acontece no primeiro, porque nestes, todas as vezes que se olha para ele, se descobre alguma coisa nova, enquanto que no quadro grande é fácil descobrir tudo à primeira vista. Do mesmo modo, nos outros mistérios que nos são representados, onde se acham Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, os pastores e os reis magos que vêm adorar Nosso Senhor, parece fácil descobrir à primeira vista os mistérios que estão escondidos sob esta pintura. Não é, porém, tão fácil fazê-lo. No outro quadro pequeno, que nos representa uma tão grande multidão de criancinhas, que todas juntas parecem um formigueiro. Portanto, por muito tempo que levamos a considerar o que neste mistério nos é representado, temos sempre alguma coisa nova que descobrir, tantas vezes quantas olhamos para ele. E para entrar no meu assunto, que é o Evangelho, principio pela primeira observação que o grande São Crisóstomo faz sobre a inconstância, variedade e instabilidade dos acidentes desta vida mortal. Oh, como esta consideração é útil, pois deixar de a fazer é o que nos leva ao desânimo, capricho e inquietação, desigualdade, inconstância e instabilidade nas nossas resoluções. Quiséramos não encontrar no nosso caminho as menores dificuldades, contrariedades ou trabalhos. Quiséramos ter sempre consolações, sem securas nem aridez. O bem sem mistura de nenhum mal, a saúde sem doença, o descanso sem trabalho, a paz sem perturbação. Ai, quem não vê a nossa loucura? Queremos o impossível. A pureza não se encontra senão no paraíso. Aí se acha o bem, o descanso e a consolação, sem mistura alguma do mal, inquietação ou aflição. No inferno, ao contrário, encontra-se o mal, o desespero, a inquietação e perturbação, e isso na sua pureza, sem mistura alguma de bem, esperança, tranquilidade ou paz. Mas nesta vida transitória, nunca se encontra o bem sem o mal, as riquezas sem as inquietações,
o descanso sem o trabalho, a consolação sem a aflição, a saúde sem a doença. Em suma, tudo está misturado. É uma contínua variedade de acidentes. Deus quis que as estações fossem diversas, que o outono estivesse ligado ao verão, o verão à primavera, a primavera ao inverno, o inverno ao outono, para nos mostrar que nada nesta vida é estável nem permanente, mas que as coisas temporais fossem perpetuamente variáveis, inconstantes e sujeitas à mudança. A falta de conhecimento desta verdade é, como já disse, o que faz com que nós sejamos variáveis e inconstantes no nosso gênio, não nos servindo da razão que Deus nos deu, pois que esta razão, sendo invariável, firme e sólida, é que nos torna semelhantes a Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança, deu-lhe ao mesmo tempo a razão e o uso dela para discorrer, considerar e discernir o bem do mal, as coisas que merecem ser escolhidas ou rejeitadas. É a razão que nos torna superiores e senhores de todos os animais. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, deu-lhes inteiro domínio sobre os peixes do mar e os animais da terra, e por conseguinte, o conhecimento de cada espécie e os meios de os domar e de se tornarem senhores deles. Deus não fez só esta graça ao homem, de o tornar senhor dos animais, por meio do dom da razão, dom pelo qual o fez semelhante a si, mas deu-lhe ainda pleno poder sobre todos os acidentes e acontecimentos. Está dito que o homem sábio, isto é, o homem que se governa pela razão, se tornará senhor absoluto dos astros. O que quer isso dizer, senão que pelo uso da razão ele permanecerá firme e constante na diversidade dos acidentes e acontecimentos desta vida mortal? Quer faça bom tempo, quer chova, quer o ar esteja sereno, quer o vento sopre, o homem sábio com nenhuma dessas coisas se perturba, sabendo que nada é estável e permanente nesta vida, e que não é aqui o lugar do descanso. Na aflição não desespera, mas aguarda a consolação. Na doença não se atormenta, esperando a saúde. Ou se vê que está tão mal que vai morrer, bendiz a Deus, confiando obter o descanso da vida imortal, que a esta se segue. Se é pobre, não se aflige, pois bem sabe que nesta vida não se encontram as riquezas sem a pobreza. Se é desprezado, bem sabe que neste mundo a honra não tem permanência, mas que ordinariamente é seguida pelo desprezo. Em poucas palavras, em toda espécie de acontecimentos, quer nas prosperidades, quer nas adversidades, permanece firme, estável e constante na sua resolução de pretender os bens eternos. Não devemos, porém, considerar esta variedade, mudança, mutação e instabilidade, só nas coisas transitórias e materiais desta vida mortal, não de certo, mas também na nossa vida espiritual, na qual a constância e firmeza são tanto mais necessárias quanto a vida espiritual é mais elevada do que a vida mortal e corporal. É um grande abuso não querermos sofrer ou sentir variações e mudanças nas nossas inclinações, enquanto não nos governamos e não nos quisermos deixar governar pela razão. Disse vulgarmente: vede esta criança, é ainda muito nova, mas já tem o uso da razão. Assim muitas pessoas têm o uso da razão, mas não se comportam segundo os seus ditames. Deus deu a razão ao homem para o dirigir, porém poucos há que se deixem guiar por ela. Pelo contrário, deixam-se governar pelas suas paixões, que deveriam estar sujeitas e obedecer à razão, segundo a ordem que Deus requer de nós.
Quero fazer-me compreender mais familiarmente. A maior parte das pessoas do mundo deixam-se guiar e governar pelas paixões e não pela razão, e por isso são ordinariamente caprichosas e inconstantes. Se a paixão a inclina a que se deitem cedo ou tarde, fazem-no. Se é de ir ao campo, levantam-se de manhã. Se querem jantar ou almoçar tarde ou cedo, fazem-no também. E não só são estas pessoas mutáveis e inconstantes, no que acabamos de dizer, mas são-no também na conversação, não se acomodando com todos, mas só com aqueles com quem lhe apraz. Deixam-se levar pelas inclinações e afetos particulares, sem que tudo isso seja considerado como um vício entre os mundanos. E contanto que não incomodem demasiado o espírito do próximo, não se acha que sejam caprichosas e inconstantes. E por quê? Porque isso é um mal ordinário entre os mundanos. Na religião, porém, não pode uma pessoa deixar-se levar tanto das suas paixões, pois que, no que diz respeito às coisas exteriores, lá estão as regras para nos ter regulados no tocante a orar, comer e dormir, e fazer os outros exercícios. E isso sempre à mesma hora, quando a obediência ou o sino nolo indica. Além disso, temos sempre a mesma conversação, pois que não nos podemos separar. Em que se pode, pois, exercer o capricho e a inconstância? Na diversidade das inclinações, vontades e desejos. Agora estou alegre, porque tudo me sai à medida dos meus desejos. Daqui a um instante estarei triste, porque tive uma pequena contrariedade que não previa. Mas não sabeis que não é aqui o lugar onde a consolação se encontra pura, sem mistura de desgosto, e que nesta vida se encontram semelhantes acidentes? Hoje que tendes consolações na oração, estais cheia de ânimo e bem resolvida a servir a Deus. Porém amanhã que estareis árida, já não tendes coragem para o servir e direis: meu Deus, estou fraca e abatida. Ora, dizei-me, se vos governasseis pela razão, não veríeis que se era bom servir a Deus ontem, é muito bom servi-lo também hoje? Pois Ele é sempre o mesmo Deus, tão digno de ser amado, quando estáis áridas, como quando estáis consoladas. Agora queremos uma coisa, e amanhã outra. O que vejo fazer agora a fulana agrada-me. Daqui a um instante, esta mesma coisa desagradar-me-á, a ponto de ser capaz de me fazer ter-lhe aversão. Agora gosto muito de uma pessoa e agrada-me sobremaneira a sua conversação. Amanhã custar-me-á suportá-la. E o que quer isso dizer? Não é ela, porventura, tão digna de ser amada hoje como era ontem? Se refletíssemos no que nos dita a razão, veríamos que devíamos amar esta pessoa, porque é uma criatura que tem em si a imagem divina majestade, e teríamos assim tanta suavidade na sua conversação, hoje como a tivemos ontem. Mas isso não provém senão de nos deixarmos guiar pelas nossas inclinações ou afetos, pervertendo assim a ordem que Deus em nós tinha posto, isto é, que tudo estaria sujeito à razão. Se a razão não dominar sobre todas as nossas potências, faculdades, paixões, inclinações e afetos, enfim, sobre tudo o que há em nós, o que acontecerá senão uma contínua vicissitude, inconstância, variedade, mudança, capricho, que nos fará estar agora fervorosos e pouco depois tíbios, negligentes e preguiçosos, agora alegres e logo melancólicos? Estaremos tranquilos uma hora e depois inquietos 2 dias. Ou seja, a nossa vida passar-se-á na ociosidade e perda de tempo. Sobre este primeiro ponto, portanto,
somos incitados e convidados a refletir na inconstância e variedade dos acontecimentos, quer nas coisas temporais, quer nas espirituais, para que, quando acontecerem algumas que pudessem assustar-nos, como coisas novas e não previstas, não percamos o ânimo, nem nos deixemos levar da desigualdade de gênio no meio da desigualdade dos acontecimentos. Mas, pelo contrário, sujeitos à razão que Deus nos deu, permaneçamos firmes, constantes e invariáveis na resolução que tomamos de servir a Deus, constante, valorosa, afoita e ardentemente e sem interrupção. Se eu falasse diante de pessoas que me não compreendessem, procuraria explicar o melhor que me fosse possível o que acabo de dizer. Mas vós sabeis que tenho feito sempre a diligência de vos gravar bem na memória esta santíssima igualdade do Espírito, como sendo a virtude mais necessária e particular da religião. Todos os antigos padres das religiões tiveram particularmente em vista fazer com que esta igualdade e estabilidade de gênio e de espírito reinasse nos seus mosteiros. Para isso estabeleceram estatutos, constituições e regras, para que os religiosos se servissem delas como de uma ponte, para passarem da contínua igualdade dos exercícios ali marcados e aos quais eles se sujeitaram, a essa tão amável e desejável igualdade de espírito, no meio da inconstância e desigualdade dos acontecimentos que se encontram no caminho da nossa vida, tanto moral como espiritual. O grande São Crisóstomo diz: ó homem, que te impacientas, porque nem tudo sucede ao teu gosto, não te envergonhas de ver que quiseras o que se não encontrou nem mesmo na família de nosso Senhor? Rogo-te que consideres a vicissitude, mudança e diversidade de acontecimentos que nela se encontram. Nossa Senhora recebeu a notícia que conceberia do Espírito Santo um filho que seria nosso Senhor e Salvador. Que alegria, que júbilo para ela nessa hora sagrada da encarnação do Verbo Eterno. Pouco depois, São José percebe que ela vai ser mãe. Ó Deus, que aflição! Em que amargura se encontra? E que dor e amargura não sentiu Nossa Senhora ao ver o seu caro esposo prestes a deixá-la, pois que sua modéstia não lhe permitia descobrir a São José a honra e graça com que Deus a gratificara. Passada esta tempestade, tendo o anjo descoberto a São José o segredo deste mistério, que consolação para ambos! Quando Nossa Senhora dá à luz o seu filho, os anjos anunciam o seu nascimento. Os pastores e os reis magos vêm adorá-lo. Deixo à vossa consideração o júbilo e consolação que eles teriam nessas ocasiões. Mas esperai, ainda não é tudo. Pouco depois, o anjo do Senhor vem dizer em sonho a São José: toma o menino e a mãe e foge para o Egito, pois que Herodes quer mandar matar o menino. Oh, que grande dor estas palavras deviam ter causado a Nossa Senhora e a São José. Oh, como o anjo trata São José como verdadeiro religioso. Toma o menino, lhe diz ele, e a mãe, e foge para o Egito, e deixa-te lá ficar até que eu te diga. Mas o que é isto? Não poderia o pobre São José dizer: vós me dizeis que vás, mas não será melhor partir amanhã? Para onde quereis que vá de noite? Não tenho nada arranjado. Como quereis que leve o menino? Terei porventura braços, assaz fortes, para o levar sempre ao colo durante uma viagem tão longa? Ou pensais acaso que a mãe o poderá levar? Ai, não vedes que é uma donzela tão nova ainda?
Não tenho nem jumento, nem dinheiro para fazer a viagem. Dizei-me que vá para o Egito. Ai, e não sabeis que os egípcios são inimigos dos israelitas? Quem nos receberá? E coisas semelhantes que nós não deixaríamos de alegar ao anjo se estivéssemos no lugar de São José. Porém, ele não disse nenhuma palavra para se esquivar à obediência, mas partiu imediatamente e fez tudo o que o anjo lhe tinha mandado. Há muitas e belas considerações a fazer sobre esta ordem, e, em primeiro lugar, ensina-se-nos que, no que diz respeito à obediência, não deve haver nenhuma demora nem dilação. É próprio do preguiçoso retardar e dizer como Santo Agostinho diz de si mesmo: por ora, não esperemos um pouco, e depois me converterei. O Espírito Santo não quer demoras, mas deseja que tenhamos uma grande prontidão em seguir as suas inspirações. O que nos perde é a nossa covardia, que nos faz dizer: emendar-me-ei. E por que não nesta mesma hora em que ele nos inspira e impele? É que somos tão ternos conosco que tememos tudo que nos tira da preguiça e inércia, que nos parece ser um descanso, que não quer ser interrompido por nenhuma solicitação que nos leve a sair de nós mesmos. E dizemos quase como o preguiçoso que se queixava de que o queriam fazer sair da casa. Como hei de sair, dizia ele, se há um leão na estrada e ursos no caminho, e sem dúvida me vão devorar? Oh, que pena deixarmos Deus bater à porta dos nossos corações tantas vezes antes que lhe queiramos abrir e permitir que neles faça a sua morada, pois é para temer que o irritemos e obriguemos a abandonar-nos. Além disso, devemos considerar a grande paz e igualdade de espírito da Santíssima Virgem de São José, na constância que tiveram na variedade tão grande de acidentes, como já dissemos. Ora, vede se temos razão para nos perturbar e admirar se encontramos semelhantes coisas na casa de Deus, que é a religião, pois que se encontraram na família de Nosso Senhor, na qual residia Ele, que é a própria constância e imutabilidade. É preciso dizer e tornar a dizer muitas vezes, a fim de melhor o gravar no nosso espírito, que a desigualdade dos acontecimentos não deve nunca levar-nos à desigualdade de espírito, pois que essa desigualdade não provém senão de nossas paixões, inclinações e afeições imortificadas, as quais não devemos ter poder algum sobre nós, logo que nos incitem a fazer ou desejar alguma coisa, por pequena que seja, contrária ao que a razão nos dita dever fazer-se ou deixar de se fazer para agradar a Deus. Passo à segunda consideração que faço sobre esta palavra do anjo do Senhor, que diz a São José: toma o menino e o que se segue. Detenho-me nesta palavra, o anjo do Senhor. E aqui desejo eu que notemos a estima em que devemos ter o cuidado, socorro, auxílio e direção daqueles que Deus põe ao nosso lado para nos ajudarem a seguir com segurança o caminho da perfeição. É preciso que saibamos que quando se diz o anjo do Senhor, não se deve entender como quando se diz a nosso respeito o anjo de fulano ou fulana, que quer dizer o nosso anjo da guarda, que toma conta de nós da parte de Deus. Pois nosso Senhor, que é o rei e o guia dos próprios anjos, não tem ou não tinha necessidade durante a sua vida mortal de um anjo da guarda. Portanto, quando se diz o anjo do Senhor, deve-se entender assim: o anjo destinado para a direção da casa e família de Nosso Senhor, e mais particularmente dedicado ao seu serviço
e ao da Santíssima Virgem. Para explicar isto mais familiarmente, um desses dias mudastes de cargos e de ajudantes espirituais. O que significam esses ajudantes que se vos dão? E para que é que vô-las dão? São Gregório diz que neste miserável mundo, para permanecermos firmes e sólidos na nossa empresa de nos salvar ou aperfeiçoar, devemos fazer o mesmo que fazem os que andam sobre o gelo, os quais, segundo ele diz, dão a mão uns aos outros ou se agarram por baixo do braço, para que, se um escorregar, o outro o segure, e este outro seja também amparado se estiver prestes a cair. Estamos nesta vida como sobre o gelo, encontrando a cada momento ocasiões de escorregar e cair, ora em melancolia, ora em murmuração, ora em caprichos, que farão com que coisa alguma nos possa contentar. Depois, desgostamo-nos da nossa vocação, sugerindo-nos a melancolia, que nunca faremos nada de bom. E que sei eu? Coisas e acidentes semelhantes que se encontram no nosso pequeno mundo espiritual. O homem é um compêndio do mundo, ou, para melhor dizer, um mundo pequeno, onde se encontra tudo o que se vê no grande mundo universal. As paixões representam os animais irracionais, os sentimentos, inclinações, afeições, potências e faculdades da nossa alma. Tudo isso tem a sua significação particular. Mas não quero agora deter-me nessas coisas, e sim continuar o discurso começado. As ajudantes que nos deram são, portanto, para nos ajudarem a perseverar no nosso caminho, para nos impedirem de cair, ou se caímos, nos ajudarem a levantar. Meu Deus, com que franqueza, cordialidade, sinceridade, simplicidade e fiel confiança devemos tratar com essas ajudantes que nos são dadas da parte de Deus para nosso adiantamento espiritual. Devemos tratar com elas como com os nossos anjos da guarda e considerá-las como tais. Os nossos anjos da guarda são assim chamados porque estão encarregados de nos ajudar com as suas inspirações, de nos defender nos perigos, de nos repreender dos nossos defeitos e excitar a prática da virtude. Estão também incumbidos de levar as nossas orações diante do trono da divina bondade e misericórdia de nosso Senhor e de nos trazer o despacho das nossas petições. E as graças que Deus nos quer fazer, fá-las por intermédio ou intercessão dos nossos anjos da guarda. As nossas ajudantes espirituais são os nossos anjos da guarda visíveis, assim como os nossos santos anjos da guarda, que são invisíveis. As nossas ajudantes fazem visivelmente o que os nossos anjos fazem interiormente, pois advertem-nos dos nossos defeitos, animam-nos nas nossas fraquezas e negligências, excitam-nos a continuar os nossos esforços para chegarmos à perfeição. Impedem-nos, com os seus bons conselhos, de cair, ajudam-nos a levantar se caímos em alguma imperfeição ou defeito. Se estamos aborrecidas ou tristes, ajudam-nos a levar a nossa dificuldade com paciência e pedem a Deus que nos dê força para levar como convém, a fim de não sucumbirmos à tentação. Ora, vede o apreço em que devemos ter o seu auxílio e o cuidado que tem de nós. Considero depois por que é que nosso Senhor, sendo a sabedoria eterna, não toma cuidado da sua família. Quero dizer, porque não avisa São José ou sua dulcíssima mãe de tudo o que lhes deve acontecer. Não podia ele dizer ao ouvido de seu pai putativo São José: vamos para o Egito, onde ficaremos até um tal tempo? Visto ser certíssimo que ele teve o uso da razão desde o instante de sua conceição
no seio da Santíssima Virgem, mas não quis fazer este milagre de falar antes do tempo. Não podia ele inspirá-lo ao coração da sua Santíssima Mãe, ou ao do seu amadíssimo pai adotivo, São José, esposo da Santíssima Virgem? Por que é então que não fez, mas encarregou o anjo, que era muito inferior a Nosso Senhor, de o fazer? Isso não é sem mistério. Nosso Senhor não quis usurpar o cargo de São Gabriel, o qual, tendo sido enviado do Pai Eterno para anunciar o mistério da encarnação à gloriosa Virgem, ficou desde então como que ecônomo, geral da casa e família de Nosso Senhor, para velar sobre ela e impedir que sucedesse qualquer coisa que pudesse abreviar a vida mortal do nosso menino recém-nascido. E por isso é que o anjo advertiu São José que o levasse imediatamente para o Egito, a fim de evitar a tirania de Herodes, que o queria mandar matar. Nosso Senhor não se quis governar a si mesmo, mas quis deixar-se levar para onde queriam e por quem queria. Parece que não se achava capaz para se guiar a si próprio e a sua família. Por isso deixa governar o anjo como lhe apraz, ainda que a ciência e sabedoria deste não se pudesse comparar com a da sua divina majestade. E depois disso, teremos nós a ousadia de dizer que nos governaremos bem a nós mesmos, achando que não temos já necessidade de direção, nem auxílio daqueles que Deus nos deu para nos dirigirem, não lhe achando bastante capacidade para isso? Ora, dizei-me, por acaso o anjo era mais que Nosso Senhor ou Nossa Senhora? Tinha mais inteligência e mais senso? De certo que não. Era mais qualificado e dotado de alguma graça especial ou singular? Isso era impossível, visto que Nosso Senhor é Deus e homem, e sendo Nossa Senhora sua mãe, tem por consequência mais graça e perfeições que todos os anjos juntos. Não obstante, o anjo manda e é obedecido. Mas além disso, vede a ordem que se guarda nesta santa família. Não há dúvida que nela acontecia o mesmo que na família dos gaviões, na qual a fêmea é quem governa e vale mais do que o macho. Quem poderia duvidar que Nossa Senhora valia mais que São José e tinha mais discrição e qualidades próprias para o governo do que o esposo? Todavia, não é a ela que o anjo se dirige quando se trata de tudo o que há a fazer, quer para a ida, quer para a vinda. Enfim, para coisa nenhuma. Não nos parece que o anjo comete uma grande indiscrição, dirigindo-se a São José e não a Nossa Senhora, que é o chefe da casa, pois que traz consigo o tesouro do Pai Eterno? Não teria ela razão para se ofender deste procedimento e maneira de tratar? Sem dúvida, ela poderia ter dito a seu esposo: para que irei eu para o Egito se o meu filho não me revelou o que devia fazer, nem o anjo me falou nisso? Ora, Nossa Senhora não diz nada disso. Não se ofende, porque o anjo se dirigiu a São José, mas obedece com simplicidade, porque sabe que foi Deus que assim o ordenou. Não indaga as razões. Basta-lhe que seja esta vontade de Deus, que gosta que nos submetemos sem considerações. Ela poderia ter dito: mas eu sou mais do que o anjo e do que São José. Nada disso, nem pensa nisso. Não vedes que Deus se compraz em tratar assim com os homens, para lhes ensinar a santíssima e amorosíssima submissão? São Pedro era um homem rude, grosseiro, um velho pescador, ofício mecânico e de baixa condição. Pelo contrário, São João era um jovem nobre, manso, agradável, sábio. São Pedro ignorante. Contudo, Deus quer que São Pedro governe os outros e seja o pastor universal,
e que São João seja um daqueles que são governados por ele e lhe obedecem. Coisa singular do espírito humano. Não é capaz de adorar os secretos mistérios de Deus e da sua vontade, se não sabe a razão. Tenho mais capacidade, dirá alguém, mais experiência e belas razões semelhantes que só servem para produzir inquietações, caprichos e murmurações. Por que razão se dá este cargo? Por que se disse tal coisa? Por que motivo se faz isso a esta e não a outra? Que lástima faz ver uma pessoa que anda sempre esquadrinhando tudo o que vê fazer. Quantas ocasiões de perder a paz da alma. Não precisamos de outras razões, senão que Deus assim o quer, e isso nos deve bastar. Mas quem me assegurará que essa é a vontade de Deus? Quiséramos que Deus nos revelasse tudo por secretas inspirações. Quereríamos talvez que nos enviasse anjos para nos comunicar qual é a sua vontade? Ele não o fez nem mesmo a Nossa Senhora, pelo menos nesta ocasião. Mas fez-lhe saber por intermédio de São José, a quem ela estava sujeita como a seu superior. Quiséramos talvez ser ensinados e instruídos pelo próprio Deus, por meio de êxtases ou arrebatamentos e visões. E que sei eu? Semelhantes bagatelas que forjamos no nosso espírito e não nos queremos sujeitar ao caminho amabilíssimo e comum de uma santa submissão à direção daqueles que Deus nos deu por superiores, assim como a observância das regras. Baste-nos, pois, saber que Deus quer que obedeçamos sem nos entretermos em considerar a capacidade daqueles a quem devemos obedecer. Assim sujeitaremos o nosso espírito a seguir com toda a simplicidade o caminho felicíssimo de uma santa e tranquila humildade que nos tornará infinitamente agradáveis a Deus. Convém passar agora à terceira consideração, que é uma observação que fiz sobre a ordem que o anjo deu a São José, que tomasse o menino e a mãe e fosse para o Egito e lá ficasse, até que o avisasse que podia voltar. Na verdade, o anjo foi bem lacônico e tratou São José como bom religioso. Vai e não voltes sem que eu te diga. Por esta maneira de proceder entre o anjo e São José, ensina-se-nos, em terceiro lugar, como nós devemos embarcar no mar da divina providência, sem víveres, sem remos, sem velas, enfim, sem provisões de espécie alguma, mas abandonar todo o cuidado de nós mesmos a nosso Senhor, sem reflexões, nem réplicas, nem temor algum do que nos poderá acontecer. O anjo diz simplesmente: toma o menino e a mãe e foge para o Egito, sem lhe dizer nem por que caminho, nem que provisões terão para fazer a viagem, nem para que parte do Egito, nem tampouco quem ali os receberá, nem de que se sustentarão quando lá estiverem. Não teria o pobre São José tido razão para replicar? Dizei-me que parta, mas há de ser já? Imediatamente, para nos mostrar a prontidão que o Espírito Santo requer de nós quando nos diz: surge, levanta-te, saindo de ti mesmo e de tal imperfeição. Ai, como o Espírito Santo detesta demoras e dilações. Peço-vos que considereis o grande padroeiro e modelo dos perfeitos religiosos, o santo Abraão. Vede como Deus o trata. Abraão sai da tua terra e dentre os teus parentes, e vai à montanha que eu te mostrar. Que dizeis, Senhor, que saia da cidade? Mas dizei-me se devo ir para o lado do Oriente ou do Ocidente. Abraão não faz a menor réplica, mas parte dali imediatamente,
e vai para onde o Espírito de Deus o conduz, até uma montanha que foi depois chamada Visão de Deus, pois que nessa montanha recebeu assinaladas graças, querendo Deus mostrar quanto a prontidão à obediência lhe é agradável. Não teria podido São José dizer ao anjo: dizei-me que leve o menino e a mãe, mas dizei-me, por favor, com que usei de sustentar no caminho? Porque bem sabeis, meu Senhor, que não temos dinheiro. Não disse nada disto, mas confiou plenamente que Deus proveria. E Deus assim o fez, ainda que com parcimônia, fazendo-lhes encontrar com que se sustentarem parcamente, quer pelo ofício de São José, quer por esmolas que lhes davam. Todos os antigos religiosos foram, sem dúvida, admiráveis na confiança que tiveram que Deus os havia sempre de prover do necessário para a vida, abandonando à divina providência todo o cuidado de si mesmos. Mas observo que não basta descansar na divina providência no que diz respeito às coisas terrestres, mas ainda mais o devemos fazer no tocante à nossa vida espiritual e à nossa perfeição. Sem dúvida, não é senão o demasiado cuidado que temos de nós mesmos que nos faz perder a tranquilidade de espírito e nos leva tantas vezes a desigualdades e caprichos de gênio, porque logo que temos alguma contrariedade, ou mesmo quando percebemos o menor sinal da nossa imortificação, ou cometemos alguma falta, por pequena que seja, parece-nos logo que tudo está perdido. É grande maravilha vermos-nos tropeçar algumas vezes no caminho da perfeição. Mas sou tão miserável, tão cheia de imperfeições. Conhecei-los bem? Bendizei a Deus por vos ter dado este conhecimento, e não vos lamenteis tanto. Sois bem feliz por conhecer que não sois senão a própria miséria. Depois de terdes louvado a Deus pelo conhecimento que vos deu, cortai por esta sensibilidade inútil que vos faz queixar de vossa enfermidade. Temos com o nosso corpo atenções demasiadas que são muito contrárias à perfeição. Mas as que temos com o nosso espírito são-no incomparavelmente muito mais. Meu Deus, não sou fiel a nosso Senhor e, por consequência, não tenho consolações na oração. É uma pena, na verdade, mas estou tantas vezes insegura. Faz-me isso pensar que não estou bem com Deus, que é tão cheio de consolações. Na verdade, dizeis bem, como se Deus desse sempre consolações aos seus amigos. Houve jamais alguma pura criatura tão digna de ser amada de Deus e que realmente o fosse, como Nossa Senhora e São José? Vede se eles estão sempre em consolações? Poder-se-á imaginar aflição maior do que a que teve São José quando percebeu que a Santíssima Virgem ia ser mãe? A sua aflição e angústia eram tanto maiores quanto a paixão do amor é mais veemente do que as outras paixões da alma. E além disso, no amor, o ciúme é a ponta mais aguda da dor, como declara a esposa no Cântico dos Cânticos. O amor, diz ela, é forte como a morte, pois o amor faz os mesmos efeitos na alma que a morte faz no corpo. Mas o zelo, o ciúme é duro, como o inferno. Imaginai, pois, qual seria a dor do pobre São José, e a de Nossa Senhora também, quando viu a ideia que podia fazer dela aquele que amava e de quem era eternamente amada. O ciúme consumia São José, não sabendo ele que partido tomar. Resolveu-se, antes que difamar aquela que sempre tinha estimado, deixá-la sem dizer nada. Mas, direis vós, a aflição que esta tentação, ou a minha imperfeição,
me causam é muito grande. De acordo, mas poderá comparar-se com aquela de que acabamos de falar? Não dê certo. E se assim é, peço-vos que considereis se temos razão de nos queixar e lamentar, pois que São José não se queixa, nem mostra exteriormente a sua aflição. Não é por isso mais desagradável na sua conversação. Não faz má cara a Nossa Senhora, não a trata mal, mas sofre simplesmente a sua dor, não querendo senão deixá-la. E Deus sabe o que ele poderia ter feito nesta ocasião. A minha aversão por tal pessoa, dirá alguém, é tão grande que só com muito custo posso falar-lhe. O seu procedimento desagrada-me tanto. Estamos na mesma. Não deveis tratá-la com mau modo, como se ela tivesse a culpa, mas comportai-vos como Nossa Senhora e São José. Devemos ficar em paz no meio da nossa dificuldade, deixando a Nosso Senhor o cuidado de nola tirar quando lhe parecer. Teria sido bem fácil a Nossa Senhora acalmar essa tempestade. Todavia, não o quis fazer, abandonando inteiramente o resultado deste assunto à divina providência. Há duas cordas igualmente dissonantes, que é preciso afinar para tocar bem o alaúde, a prima e o bordão. Não há nada mais dissonante do que os sons agudos com os graves. Contudo, sem a consonância dessas duas cordas, a harmonia do alaúde deixa-se ser agradável. Do mesmo modo, no nosso alaúde espiritual, há duas cordas igualmente dissonantes, e que é necessário afinar. Ter grande cuidado em nos aperfeiçoar e não ter cuidado algum da nossa perfeição, abandonando-a totalmente a Deus. Quero dizer que devemos ter o cuidado que Deus quer que tenhamos em nos aperfeiçoar e, todavia, abandonar-lhe o cuidado da nossa perfeição. Deus quer que tenhamos um cuidado tranquilo e sossegado, que nos leve a fazer o que aqueles que nos dirigem acham necessário, e que prossigamos sempre com fidelidade no caminho que nos está marcado nas nossas regras e a direção que nos é dada. E quanto ao resto, que descansemos no seu cuidado paternal, procurando, tanto quanto possível, conservar a alma em paz, pois a morada de Deus foi feita na paz, e para o coração pacífico e bem tranquilo. Sabeis que quando o lago está calmo, e que o vento não agita as águas, o céu e as estrelas, numa noite serena, nele se espelham de tal modo que, olhando para baixo, se vê tão bem a beleza do céu como olhando para cima. Assim, quando nossa alma está serena, o vento dos cuidados supérfluos, a desigualdade de espírito e a inconstância não a perturbam nem a inquietam. Então, ela está apta para receber a imagem de Nosso Senhor. Mas se está perturbada, inquieta e agitada pelas diversas tempestades das paixões, deixando-se governar por elas e não pela razão que nos torna semelhantes a Deus, então a alma não é capaz de representar a bela e amabilíssima imagem de Nosso Senhor crucificado, nem a diversidade de suas excelentes virtudes. Enfim, essa alma não poderá lhe servir de leito nupcial. Portanto, devemos abandonar o cuidado de nós mesmos à divina providência e, contudo, fazer de forma simples e de boa vontade o que estiver ao nosso alcance para nos corrigirmos e aperfeiçoarmos, tendo sempre cuidado para não nos perturbarmos e, assim, não perdermos a paz do espírito. Noto, finalmente, que o anjo disse a São José que ficasse no Egito até que ele o avisasse para voltar, e que este bom e glorioso santo não lhe replicou: "E quando será, Senhor, que me avisareis?", para nos ensinar que quando nos mandam abraçar algum exercício, não devemos dizer:
Será por muito tempo? Mas abraçá-lo com simplicidade, imitando a perfeita obediência de Abraão, quando Deus lhe ordenou que lhe sacrificasse o seu filho. Não replicou, não se queixou, nem demorou a execução da ordem de Deus. Por isso Deus o favoreceu grandemente, fazendo achar um carneiro, que sacrificou sobre a montanha, em vez do filho, contentando-se Deus com a sua boa vontade. Concluo fazendo notar a simplicidade que São José praticou, indo por ordem do anjo para o Egito, onde sabia que ia encontrar tantos inimigos quantos eram os habitantes deste país. Não podia ele ter dito: fazei-me levar o menino, fazei-me fugir de um inimigo e ides meter-nos nas mãos de milhares de outros que vamos encontrar no Egito, pois que nós somos de Israel? Não fez uma única reflexão sobre a ordem recebida, e por isso partiu cheio de paz e confiança em Deus. Do mesmo modo, quando se nos dera o encargo, não digamos: meu Deus, sou tão precipitada que se me derem tal cargo, farei 1000 faltas de tranquilidade. Sou tão distraída que se me dão o cargo de porteira, sê-lo-ei muito mais, pois sabem-se tantas novidades na portaria. Mas se me deixassem estar na cela, seria tão modesta, tão tranquila, estaria tão recolhida. Ide com simplicidade para o Egito, para o meio do grande número de inimigos que lá tendes, pois Deus, que para lá vos manda, vos conservará, e não morrereis. Pelo contrário, se ficardes em Israel, onde se acha o inimigo da vossa própria vontade, sem dúvida, ele vos fará morrer. Não seria bem escolher cargos, temendo não fazer nele o nosso dever. Porém, quando é por obediência, não aleguemos desculpas, porque Deus está conosco e nos fará adiantar mais na perfeição do que se não tivéssemos nada para fazer. Não nos lembrais o que já vos disse outras vezes, mas que não é mal repetir. A virtude não requer que estejamos livres da ocasião de cair na imperfeição que lhe é contrária. Não basta, diz Cassiano, para sermos pacientes e mansos, estarmos privados da conversação dos homens, pois aconteceu-me, estando só na cela, impacientar-me, tanto quando o meu isqueiro não me dava fogo, que o atirei longe, porque fui tomado pela cólera. Mas é preciso concluir, e assim deixar-vos no Egito com nosso Senhor, o qual, como eu creio, e também ao parecer de outros, quando ele tinha algum tempo livre, depois de ter ajudado seu pai putativo São José em alguma cruzinha, fazia ele mesmo as suas, começando desde então a mostrar o desejo que tinha da última hora da redenção.